iniciando aqui, né, mais um episódio. E eu descumpri a minha meta, né, de não gravar mais vídeos narrados. Mas eu ainda achei que era pertinente falar sobre um assunto, né? Então esse vídeo vai ser mais uma conversa a bordo. Eu não sei qual foi a sequência, né, mas tem filmagens recentes que eu fiz já para fazer no formato antigo, né, com trilhas sonoras. Então talvez ainda tenham vídeos intercalados, vídeos com trilha sonora e ainda esse, ou talvez as gravações que eu fiz elas vão para o formato de time-lapse daquela série que é extremamente flopada, né? E o que é que eu vou falar hoje nesse vídeo? É o seguinte, eu não vou falar da polêmica sobre aluguel, sobre custo de moradia, sobre o encarecimento dos aluguéis devido à existência das plataformas de aluguel por temporada. Não vou falar sobre nada disso, até porque tem canais de política que falam sobre esses assuntos. O que eu vou falar é sobre você alugar, né, por temporada no Airbnb, né, e qual é a minha impressão, né, sobre isso. Então, eu tenho, né, um imóvel que eu alugo para isso, né. Não tem muito tempo que eu faço isso. E a impressão que eu posso dizer é a seguinte: eu assisti muitos vídeos sobre o tema, né? Sobre pessoas, sobre como, dando dicas do que fazer, do que não fazer. Eu acabei criando algumas estratégias próprias, né, de interação com as pessoas que vão se hospedar, né, que vão alugar, né, os hóspedes, né, do apartamento por temporada. E como foi a minha experiência? Bom, eu tive, né, em 2 meses 8 hóspedes, né? Foram 8 hospedagens, no caso. O meu apartamento, né, aqui em Aracaju, né, ele fica em uma região próxima à praia, mas não é uma região litorânea, até porque Aracaju, não sei se vocês já viram, né, pelos outros vídeos, Aracaju ainda não tem assim uma região de praias tão densamente povoada. Tem alguns bairros, né, na região litorânea, como por exemplo ali a Coroa do Meio, a Atalaia, mas não são bairros que tem praias que são boas para tomar banho, por exemplo. Então são praias que têm outra finalidade, mais de diversão, de, enfim, entretenimento, e não propriamente de banho, de surf e algo do tipo, né? E o meu apartamento ele fica em um bairro que é próximo da praia. E Aracaju, apesar de ser uma cidade, de ser uma capital, né, ela não tem um fluxo turístico tão grande como de outras capitais, né? Maceió, Salvador, né? Eu costumo dizer que praticamente todas as outras capitais do Nordeste elas possuem um fluxo de turistas muito maior do que Aracaju, né? Porque elas têm atrativos naturais, né? Maceió com suas praias, João Pessoa também, Recife por ser uma cidade muito grande, desenvolvida, São Luís, que também tem atrativos naturais, enfim. Talvez uma cidade que não tenha, que seja semelhante a Aracaju nesse quesito, seja Teresina, né? Que é uma cidade que não tem praia. E o que eu acho é o seguinte, né? Sendo mais objetivo, se você tem, né, você adquirir um segundo, geralmente a pessoa adquire um segundo apartamento, né, um segundo imóvel. Você tem o seu primeiro e com sacrifício você, né, uma conjuntura da vida, você conseguiu adquirir um segundo imóvel, né, que já é uma raridade no Brasil. E você tem 2 opções: ou você aluga de forma convencional, ou você aluga por temporada.
Quando você aluga de forma convencional, você perde a posse do imóvel, né? Porque você vai transferir ela temporariamente para um inquilino. Ele vai se responsabilizar pelas despesas do imóvel, né? Condomínio, energia, água, IPTU, enfim. A única diferença que você recebe, o único ônus que você vai ter é do financiamento, e mesmo assim ele vai ser abatido do aluguel que você vai receber. Então, quando você vai alugar o seu imóvel, quando você decide arrumar o seu apartamento, porque aluguel por temporada, né, o Airbnb, que eu falo mais especificamente porque eu não utilizei o Booking nem outras, existe investimento inicial, né, que você tem que mobiliar o apartamento, você tem que ter um conjunto de móveis mínimo, né? Você tem que ter, vamos supor que o seu apartamento tenha um quarto, né? Então em cada quarto você vai ter que ter pelo menos uma ou duas camas, ou uma cama de casal ou duas de solteiro, para abranger a quantidade de pessoas. Tem que ter um sofá, ou algumas cadeiras, ou poltronas, tem que ter uma televisão, pelo menos uma, não importa qual seja, mas tem que ter um aparelho de televisão para os hóspedes terem algum entretenimento, né, enquanto se hospedam lá no seu imóvel. Tem que ter um fogão ou algo equivalente, tem que ter uma geladeira, um frigobar, enfim, tem que ter, embora não seja obrigatório, mas na prática você tem que ter um enxoval, né, toalha, lençol de cama, travesseiro, fronha, porque a cada hóspede você precisa trocar, né? Você se imagine no lugar de quem vai se hospedar. Você quer chegar num lugar que esteja minimamente limpo, né? Você tem o trabalho de a cada hóspede você ter que ou pagar uma faxina ou você mesmo limpar, a depender da sua disponibilidade. Então, quando você aluga, você tem a tranquilidade de não ter nenhum desses transtornos, né? Principalmente quando você aluga através de imobiliária. Você só recebe o aluguel e acabou. Você não se preocupa com mais nada. Então assim, qual é a finalidade de você alugar por temporada? Você aluga por temporada, por exemplo, quando você tem a condição. Então vamos imaginar, se você tem um imóvel e que ele não está quitado o financiamento, que é a regra, né? O financiamento geralmente pelo sistema financeiro de habitação, da Caixa Econômica, que é o maior, mais comum no Brasil, né? de hoje, né? Você tem que colocar na ponta do lápis, né, pelo menos essas despesas: o financiamento, a taxa de condomínio. Afinal de contas, quando você aluga o seu imóvel, o seu apartamento propriamente dito, né? Eu que me refiro a apartamento porque é a minha experiência. Você tem a taxa de condomínio, você tem luz, você tem água, né? As principais. Você tem internet, porque você tem que fornecer, então você vai ter que também pagar. Então você coloca tudo isso como uma despesa fixa que você vai ter no seu imóvel. Então, quando você pensa nas receitas que vão entrar de ocupação do seu imóvel, elas têm que, para o imóvel ser viável, né, ela tem que ser pelo menos em torno de 20%, né, superior a essa despesa fixa. Por quê? Você vai acrescentar nessa despesa fixa o que eu chamo de despesa invisível, né? O deslocamento, se você não morar no mesmo condomínio, por exemplo. A despesa com compra, né, ainda que não seja tão intensa, mas periódica, de material de limpeza. A energia adicional que você vai ter para lavar, né, esse enxoval que você vai trocar, né? A faxina que você vai pagar, ou, né, o seu cansaço de você ter que fazer a limpeza do apartamento, o cansaço físico, né, que eu já acrescentei. Então, tudo isso está nessa conta invisível que você coloca quando você tem financiamento. Então, se
você não conseguir sequer chegar nessa conta fixa, se é a ocupação do seu imóvel, pela a localização geográfica, etc. Enfim, por vários fatores, né? Pelo fluxo de turistas, de eventos que tem na sua cidade. Se você não conseguir ter essa ocupação suficiente para ter essa receita, não é viável você alugar por temporada. A menos que você realmente queira utilizar o apartamento para alguma finalidade sua. Vai curtir, eu tenho condições de bancar essa despesa, mas ele não vai ser viável. Quando você aluga, né, geralmente você consegue, a depender do valor do financiamento, né, e como o aluguel está muito caro, você costuma conseguir chegar mais próximo disso. Consegue chegar mais próximo desse custo de você pagar, né? E você não tem a despesa invisível. Você não tem preocupação nenhuma em regra. Claro que você tem muitas vezes o desgaste do imóvel, porque vai ter gente morando nele, e quem mora faz modificações ainda que mínimas, né? É móvel, é a parede que estraga, por mais que a imobiliária garanta, né? A pessoa tem garantias, tem calção, tem fiador, tem etc. Você está sujeito a ter um estresse, né? Uma chateação com isso. Mas não é igual, né? Com hóspedes, se você souber filtrar bem, né? Você não aceitar qualquer pessoa, você antes vê como é o que a pessoa pretende, né? Aparece muita proposta, né? E a minha experiência sempre foi essa. Eu nunca aceito hospedagens de pessoas que já demonstram que não vão cumprir as regras do meu apartamento, as regras da minha acomodação, que no meu caso são básicas. É o respeito aos horários. Quando a pessoa pergunta se tem algum item que claramente está na descrição, por exemplo, se o seu apartamento não tem ar-condicionado, a pessoa pergunta se tem ar-condicionado e já fica questionando se é quente, se não é, já não é para você aceitar, porque ela vai dar problema. Então é melhor você filtrar e você ter sempre hóspedes que não vão lhe dar dor de cabeça, não vão estragar seu imóvel, não vão causar nenhum transtorno, né, no condomínio, do que você aceitar propostas. Não, vou aceitar para garantir, né? Você vai receber aquele dinheiro da hospedagem e pode ter um prejuízo. O teu ainda o estresse de ter que assinar o seguro do Airbnb, no AirCover, eu não sei como é, né? Ainda não assinei, não sei como é, né? Então, a minha experiência é essa, né? No meu caso, né, para mim não foi viável, não está sendo viável. Confesso que no primeiro mês teve até um certo movimento nos finais de semana. No segundo mês, que foi o mês que teve carnaval, teve uma ocupação relativamente grande, né? No caso, o segundo mês é esse, o mês de março, né? O início do mês foi praticamente todo preenchido, porém não teve mais ocupação. Então, assim, a perspectiva que eu tenho é de que ele, se alugar, ele vai alugar os finais de semana, e para mim não é viável, né? Ainda que alugue 3 dias, no final de semana. Então, no caso, alugue de 12 a 14 noites por mês. Para mim ainda não vai ser viável, né? Porque é aquilo. Ele alugando aos finais de semana, ele vai estar próximo da minha despesa que eu tenho com financiamento e todas as outras contas, né? Mas não vai superar os 20%. Então, ele ainda vai ser um ônus, né? E para mim, até agora não é viável. Mas eu não desencorajo ninguém a entrar nisso. Se você tem um imóvel, é um apartamento, a depender da localização, pode ser na praia, pode ser em um bairro de interesse comercial. A minha referência é uma capital litorânea, que é Aracaju, mas se for em Teresina, tem locais de interesse. Se você tem um imóvel que tem essa perspectiva de locação por temporada, e esse imóvel, ele já está quitado o financiamento, então você só paga as despesas mínimas de manutenção, claro, a menos que o valor do condomínio seja alto demais, né? Dependendo do condomínio, se for um condomínio que o aluguel custa, sei lá, ou o condomínio
1.500, 2.000, realmente vai ser difícil você ter essa receita. Mas se não for, talvez seja interessante. Se você também já tiver mobília, né? Porque há esse investimento, esse gasto inicial que é alto. Então você ainda vai ter que recompor esse investimento. Então, pense com calma, né? No meu caso não deu certo, mas talvez no seu dê certo. Então é isso, não tem nada a ver com o escopo do canal, né? Falei porque achei interessante. Então espero que essas informações tenham lhe ajudado. E até uma próxima carona, possivelmente sem narração.